Juju, Direto da casa nova. glória a Deus. Bom Bom dia, dia. Auri. Bom dia. Pastora Leia, tá aí? Bom dia, pastora. Então, Bom dia. olha, a pastora já tá aí. Bom dia, Cris. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jane, do Melhor Pudim do Mundo. Bom dia, Érica. Bom dia. Bom dia. E aí, gente, vocês estão bem? Hoje, terça-feira. Estamos um pouquinho com sono, né, Cris? Quando a gente foi dormir tarde na mentoria. Bom dia, Cláudia, Regina Reis, Daniela Teixeira. Bom dia, Bom dia. Dani. Bom dia, Claudiana, Leudimar. Bom dia, Fátima. Bom Bom dia. 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 Bom Beleza. dia, Fátima, Fernanda. Bom dia, Márcia Guimarães. Bom dia, Luana de Fátima. Bom dia, Santana, Maristela. Bom dia, mesa e família. Monique, Raquel, Regiane, Renata Matias, Sandra Guimarães. Bom dia, Socorro, Palita Pires, Tatiane. Que no dia de hoje a graça e o favor de Deus esteja sobre as nossas vidas. Me conta, como é que você amanheceu hoje? Como é que está seu coraçãozinho? Qual é a expectativa para esse dia? Qual é o nome do seu dia? Escreve aí no chat. Qual é o nome do seu dia? Coração tá batendo forte. Bom dia, Valéria. Quero agradecer todas as 22 mulheres. Raquel acordou com a palavra tenacidade. A palavra do meu dia hoje é justiça. Bem-aventurados os que têm sede e fome da palavra de Deus, da presença de Deus, porque eles serão saciados. Juju colocou inédito, gratidão, paz. Ah, Jesus. Que no dia de hoje o favor e a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. A Bíblia diz assim, ó, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A pastora colocou voz de Deus. E é isso. A palavra de Deus fala que nós vamos comer do fruto da nossa língua. Aquilo que sai da nossa boca é que vai nos alimentar. Pensa, a morte e a vida está na nossa língua, no poder das palavras. Nós já comentamos aqui sobre a, a experiência do arroz, né? Do arroz em 2 potinhos, e aí um arroz ele só recebe palavras boas, e o outro ele só recebe palavras ruins. Nós já fizemos essa experiência até lá no Kids com as crianças. E aí, o arroz que recebe palavras positivas, né, ao longo dos 30 dias, ele fica branquinho. Mas o arroz que recebeu palavras negativas ao longo desses 30 dias, ele cria uma camada de mofo sobre ele. E essa experiência é para provar que as palavras, elas têm presença. Ela é carregada de uma atmosfera que sai sobre elas. O
Mari, a Tamara escreveu aqui que tá tudo para ela mudo. Tá tudo mudo? Vocês estão me escutando? Ó, a Fátima escreveu que tá escutando. Eneida, eu tô te ouvindo, só a música que não. Só a música que não, Mari. A Mari vai olhar. É mesmo. É que para mim eu achei que era porque estava baixinho, mas não é não, é porque tá mudo mesmo. E aí a experiência do arroz, depois procura no YouTube, experiência do arroz. É um exemplo real de que as nossas palavras, elas têm poder. E depois você pode fazer. Então nós temos que vigiar muito aquilo que sai da nossa boca. Por isso que a pastora nos ensinou a dar o nome para o nosso dia. Pense, você já está dando ordem no reino espiritual, que hoje vai ser o dia de gratidão. Hoje vai ser o dia de alegria. Isso, Tamara. Tenta entrar e sair. Hoje vai ser o dia da busca pelo Espírito Santo. E é isso. Gratidão e alegria. Vamos orar? Fecha seus olhos aí para a gente orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por nessa manhã estarmos aqui na Tua presença. Obrigada porque nós já geramos no nosso coração a palavra para esse dia. E nós queremos, Senhor, lutar por essa palavra ao longo, Senhor, de todo o nosso dia. Senhor, no dia de hoje, nos ensina a vigiar aquilo que sai da nossa boca. Que da nossa boca, Senhor, saiam palavras de paz, saiam palavras de vida, saiam palavras, Senhor, de gratidão. Senhor, no dia de hoje, retira da nossa boca a murmuração, a reclamação, a insatisfação, Senhor, diante dos contextos, mas que nós possamos, Pai, ver beleza no nosso dia, naquelas situações, Pai, que muitas de nós temos olhado e às vezes questionado, reclamado. Nos ensina, Pai, a entender aquilo que aquele versículo diz, que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, Senhor, na situação que nós iremos viver no dia de hoje, que a tua graça, Senhor, nos alcance, que o Senhor possa, Pai, abrir a nossa visão, que embora a situação ainda não esteja conforme nós queiramos, mas que essa situação ainda vai colaborar para o nosso bem. Nós te pedimos no dia de hoje, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Te pedimos, Senhor, a sabedoria, saúde, Senhor, aquelas que estão esperando por respostas, aquelas que estão esperando por definição, Senhor, por portas abertas, que no dia de hoje, Pai, nós queremos ver o teu milagre. Aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa esperança. Não nos deixe desistir diante das situações que temos orado e clamado, mas muito pelo contrário, Pai, nos prepara para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Nós cremos, Pai, naquela palavra que diz que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que nem penetrou no coração humano. É aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquelas que te amam, que te buscam, que têm a fé, que decide, Senhor, se esforçar em busca do teu reino, em viver no caminho da verdade. Então, Senhor, prepara tudo para nós. No dia de hoje, Pai, tira o medo, tira a ansiedade, tira a preocupação, mas que nós possamos olhar para aquilo que está diante de nós e, como a mulher de Provérbios 31, sorrir, porque nós sabemos que o Senhor é um bom Pai e o que o Senhor já preparou tudo para nós. É o que eu te peço nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Que você seja fortalecida nesse dia. Hoje, dia 25/3, o título é Entrando no Inédito. O lugar para onde você está indo, você nunca esteve. E a passagem bíblica é Gálatas 5.
de 19 a 21. Então, prepara a sua Bíblia aí. E aqui nós vamos ler o texto. Tem alguém que já abriu aí a Bíblia? Nesse texto, Gálatas 5, vão ser 3 versículos. A Dani já abriu. Maravilha, Dani. Eu vou ler o texto aqui. Tem alguém? Então, a Dani vai ler o texto, que tem o livro e que gostaria de ler? Eneida, eu tenho o livro aqui, chegou na minha casa e eu quero fazer a leitura. Se tiver, levanta a mão, que aí eu vou entender que você quer fazer a leitura. Tem alguém que quer ler? A Elaine. A Elaine vai ler. Raquelzinha levantou a mão. Raquel, vou guardar sua mãozinha para amanhã, esse crédito de leitura para amanhã, viu? Ô, Dani, me deixa entender se você levantou a mãozinha para ler o texto mesmo, ou se foi por engano. Não, foi sim, para ler o texto da Bíblia. Ah, tá, então tá bom, então você vai ler. Raquelzinha, vou escrever aqui no meu texto, amanhã, março, que quem vai fazer a leitura amanhã vai ser a Raquel Lacerda. Raquel, amanhã você vai ler para a gente. Obrigada, viu? Elaine, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom. Pode fazer a leitura, Elaine. Obrigada, tá? De nada. Ó, eu não sei se minha câmera tá ligada, que ela tá com esses problemas. Tá Mas para mim, desligada. Nós não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo perfeitamente. então tá, ela tá com esse problema. Não sei o Não, que tá acontecendo. fica tranquilo, tá ótimo. Então tá. Haja, contudo, entre vós e ele uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo quais haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3, 4, 5. Entrando no inédito, o lugar para onde está indo, você nunca esteve. Na jornada espiritual, a conexão com o corpo de Cristo é um pilar fundamental. Assim como as oliveiras se nutrem pela conexão, nós, como comunidade de aliança, somos chamados para permanecermos unidos. Deus abomina a quebra de alianças, pois a unidade familiar e comunitária é a base da prosperidade. A menor unidade de uma sociedade é a família, e a sua harmonia é essencial para que nossas orações não sejam impedidas. Em tempos de transição, somos desafiados a manter o equilíbrio emocional e reposicionar o nosso foco. Jesus nos alertou sobre as aflições do mundo, mas nos encorajou a termos um bom ânimo. É crucial vigiar e orar, percebendo o que surge em nosso ambiente e permanecendo firmes na torre da fé. A transição é um momento de vulnerabilidade, mas também de oportunidade para cruzar a linha rumo ao destino que Deus nos preparou. Devemos nos desapegar de relacionamentos tóxicos que abrigam ressentimentos e ódio e buscar a companhia das pessoas em que possa existir um campo quântico de causa e efeito positivo. A sabedoria está em remover os embaraços do caminho e declarar veto à fofoca e aos comentários negativos que nos desconectam do ambiente dos milagres. A transformação espiritual requer que enfrentamos os nossos medos e ansiedades, avançando em direção ao desconhecido com coragem. Deus nos chama para sermos cooperadores da nossa própria jornada, evitando a autossabotagem e abraçando o novo cântico que Ele coloca em nosso coração. Ao celebrarmos o sucesso dos outros, aprendemos e nos preparamos para a vitória que Deus promete para a nossa vida. Obrigada, Elaine. Muito obrigada. Então, De Dani, nada. Gálatas 5, de 19 a 21. Tá ouvindo direitinho? Tá ouvindo direitinho?
Estão ouvindo direitinho? Estamos, Dani. Sim. Tá perfeito. Sim. Ok. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Obrigada, Dani, Elaine, muito obrigada. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas. Tudo bem? Bonitas, vamos falar de lugar aonde você está indo e nunca esteve? Bora? Bora falar hoje de coisa nova? Bora parar de falar de coisa velha? Bora aí, bora falar de coisa nova. E a coisa nova é acompanhada de algumas coisas especiais. A primeira, no primeiro parágrafo, fala sobre o corpo de Cristo, um lugar onde a nossa jornada espiritual tem que acontecer e acontece e precisa ter a solidez daquilo que você vive em Deus. É na igreja. A gente tem falado isso com frequência, né? Esse lugar onde a gente tem a comunhão com os santos, a comunhão de ajuntamento. Quando eu estou indo para a igreja no domingo, junto com a minha família, ou às vezes eu estou indo só num horário diferente, eu sempre tenho a sensação de que eu estou me juntando a um exército que eleva a voz sobre toda a terra. Você já parou para pensar que você faz parte de um grande movimento chamado igreja, em que todas as vezes que você se reúne no lugar onde você está, na verdade, se juntando a um grupo de pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro? É lindo isso, né? Pastora, não estou igreja, então procure uma, porque você vai ouvir durante esse ano inteiro a importância de estar em comunhão com o corpo de Cristo. E olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, bonitas. Eu tenho a clareza de que vai ter luta que você vai conquistar sozinha. Aí, no secreto, 5:30 da manhã, acordando mais cedo, vai estar aí, você vai conseguir vencer, mas vai ter luta que você não vai dar conta sozinho, você vai precisar estar no corpo. E aqui, hoje, nesse lugar inédito, diz que lá dentro, nesse lugar onde o corpo de Cristo acontece, a jornada espiritual acontece, tem coisas guardadas para você e para mim. E esse lugar inédito, esse lugar onde você ainda não esteve, ele está dentro da comunhão. Diz também que Deus fica entristecido, ele abomina, ele se entristece e eu acho que a boa palavra é entristecimento mesmo, é esse lugar onde a aliança é quebrada. Deus tem muito zelo pela aliança. Ele fez uma aliança com o homem, dando o arco colorido na terra, né, que a gente chamou de arco-íris, mas ele não é de íris, de jeito nenhum que ele é de íris, ele é de Deus. O arco de Deus colorido no céu é um jeito de estabelecer a aliança sobre um tempo em que na Bíblia nos conta que Noé estava ali saindo da arca e Deus traz um sinal sobre a terra. E até hoje, gente, já se passaram quantos bilhões de anos, quantos milhões de anos, e nós continuamos contemplando quando ele se lembra dessa aliança feita no princípio de todas as coisas. Ele é um Deus que não só cumpre a promessa, a aliança, mantém a aliança, como ele também permanece dando essa aliança solidez até os dias de hoje. Também fala sobre a unidade da família, esse lugar da harmonia que precisa acontecer, porque a Bíblia diz que as orações não são impedidas. Ontem eu estava lembrando desse texto, que é o marido, né? Quando Paulo fala à família, e ele fala que as orações podem ser impedidas se vocês tiverem um relacionamento com o seu marido de bobeirinha, de tretinha, de mimiseira.
Aí a sua oração é impedida, a oração do marido é impedida, mas quando você está em harmonia, quando você está ali em unidade, você consegue entender a força desse primeiro parágrafo aqui. E a outro parágrafo fala que no tempo que você está entendendo, bonita, toda a nossa vida ela é feita de transição, de estações. Nós temos aprendido isso com a nossa bispa Dirce. Ela nos ensina essas coisas novas, né? Essa ideia de organizar o que você tem, às vezes até uma sensação, aí a bispa vem e dá um nome para isso. O nome disso é estações, quando você tem a clareza de que você está passando de fase. Por exemplo, você tem uma sensação de que aquelas pessoas das quais você convive não combina mais com o que você quer, porque agora você não quer ouvir palavrão, você não quer ouvir história de traição, você não quer rir das piadas que estão contando naquela roda. Aí você começa a se incomodar, parece que aquilo está ruim. Isso é clareza de estação, que aquelas pessoas talvez não estejam mais dentro do que você está buscando. E aí você começa a se alegrar, porque todas as vezes que você entra, por exemplo, aqui, 5h30 da manhã, você encontra uma comunidade de amigas que amam a Deus, que ri com Deus, que chora com Deus, que fala com Deus. E aqui, nesse lugar, você se sente acolhido. Para essa estação que esse grupo está aqui, nesse lugar da transição, de quando você entende que você está passando de fase. Às vezes as fases elas também são manifestas no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você muda de endereço, a bispa diz para a gente que a transição da mudança de casa é a maneira que Deus está mudando a forma de te abençoar. Meu Deus, eu já mudei tantas vezes por causa dessa vida de militar, né? E eu nunca tinha entendido essa maneira. E às vezes a gente faz, especialmente a gente que acompanha nossos maridos, quem é esposa de militar que está aqui vai me entender. A gente parece que está carregando as coisas nas costas, né? Parecia, porque agora você vai entender que a mudança, a transição do seu endereço é Deus trazendo sobre você uma nova movimentação de bênção. Então, entenda aí que quando você começar a escrever onde você mora, qual é o seu endereço, e você colocar esse endereço novo, é Deus, o reino espiritual, achando você no novo lugar, no lugar que você nunca estava antes. E aí ele começa, a bispa também começa, isso é do bispo, o bispo também começa a falar que é crucial a gente vigiar, orar e perceber que o que surge em nosso ambiente e permanece firme está na torre da fé. Essa torre da fé é uma coisa tão especial também, é um lugar onde a gente acessa umas pautas inéditas. Por exemplo, você está começando a entender, se você acompanha esse devocional há algum tempo, que quando a gente está pleiteando por um momento, uma pauta, um assunto a respeito de algo que está no seu espírito, isso não tem a ver só sobre você. Isso tem a ver sobre você acessar sua fé para poder entregar para o outro, para você poder impactar e dar conteúdo ao outro. Ontem eu estava dando aula na Academia das Nações e falando sobre esse entendimento que às vezes a nossa marca como pessoa no universo dá. O que a gente tem precisa reverberar, precisa tocar no outro. E a fé, essa torre da fé, ficar firme nessa torre, e essa torre não é qualquer uma, é onde você acessa a sua fé, te mantém seguro nesse lugar da transição, que é também um momento tão delicado, porque você pode, nesse lugar da transição, ser distraído. Ô, bonita, não se distrai, não. Tenha foco no que Deus tem para você nessa estação. Tem coisa nova de Deus para você pisar onde você nunca pisou. Aí depois fala aqui no outro parágrafo que a gente precisa, para essa nova, ir para o lugar que nunca estivemos, ter discernimento quem é que vai fazer parte da nossa vida. Então, desapegar de relacionamentos que não nos fazem bem é uma ordem, não é uma opção. Então, se você tem no seu grupo de relacionamento pessoas que você sente que não te faz bem, não acessa.
Segue a sua vida com pessoas que possam trazer sobre você a bênção de poder falar de si. Numa roda de conversa, vamos fazer um teste. Numa roda de conversa, quando você está com suas melhores amigas, qual é a pauta? Edinho fala isso, né? Edinho fala assim: se numa pauta de um grupo de amigas você está falando do outro, o lugar dos ausentes não se defendem. E é verdade, os ausentes não se defendem. Quando você está no grupo de amigas, qual é a pauta? É o nome do outro? É a fofoca? Ou é sobre o que Deus tem feito na sua vida? Se você tem, lá no seu trabalho, o hábito de falar mal do seu chefe, eu sou professora, gente, sempre fui de crianças. E eu me lembro que a hora do parquinho, meu Deus, quem é professora da educação infantil e está aqui vai me entender. A hora do parquinho é a hora dos lamentos, das lamúrias e de falar mal da coordenação, da escola, do dono, enfim, a gente tem uma série de coisas. Quando eu comecei a perceber que a reunião de professores, a reunião informal de professores, era na hora que o parquinho se encontrava com outras turmas, eu pensava para mim, não, isso não combina comigo, não. Ô, gente, como foi difícil me desvincular desse lugar, porque isso era uma cultura. E não foi só uma escola que eu trabalhava, eram várias, todas elas ali na hora do cafezinho, ou na hora em que você tinha uma certa privacidade, o lugar onde aquelas professoras se reuniam era para poder falar mal do salário, falar mal que estava cansada, falar mal do aluno, falar mal da família. E aí eu comecei a entender que ou eu tinha duas opções, eu trazia novos temas sobre a minha vida, ou eu me calava. E muitas vezes eu precisei me calar para poder dar àquele grupo um lugar em que eu não queria estar. Talvez você esteja no seu trabalho, na hora do cafezinho, se incomodando com as pautas. E isso é ótimo, sabe? Porque você está entrando no inédito. O lugar onde você está indo, você nunca esteve. As pautas que nunca te incomodavam começam a te incomodar. E, finalmente, fala que a transformação espiritual requer enfrentamento do nosso medo. Nosso não, né, gente? Porque ele não é nosso, né? Não vamos botar ele para nós, não. Os medos, as ansiedades e avançar em direção ao desconhecido com quê? Com coragem. E aí, a última frase, que eu achei muito especial, diz assim: ao celebrarmos o sucesso dos outros, a gente aprende e a gente se prepara para a vitória que Deus promete para a nossa vida. O reino de Deus e o inédito de Deus está exatamente naquele lugar aonde você começa a ter novas posturas, começa a celebrar muito mais os outros do que o seu. Imagina a gente poder aqui, todo lugar de testemunho, no sábado e domingo, quando a gente entra um pouquinho mais cedo, ouvir o testemunho uma das outras e se alegrar e dizer, meu Deus, que especial essa querida está vivendo. Então, nesse dia, eu quero orar com você, o que está aqui no texto, e quero orar com suas palavras para a gente poder dizer ao céu que nós estamos prontas para pisar no inédito. Diz assim a oração: Senhor, ajuda-me a permanecer conectado ao corpo de Cristo, à igreja, fortalecendo as minhas alianças e buscando a transformação espiritual. Que eu possa me desapegar de tudo que me afasta do Senhor e abraçar o novo que o Senhor preparou para mim. Amém, bonita? Vamos orar? Senhor, mais de 60 e tantas mulheres reunidas nesse dia, dessa terça-feira, logo cedinho, declarando ao Senhor que estamos prontas a vivermos o inédito. O inédito é aquele lugar onde certamente estamos juntas, fortalecidas como igreja. E obrigada por isso, Senhor, pela clareza de saber que é dentro da relação com o outro, da relação, às vezes, de confronto, da relação, às vezes, de não entendimento, ou de não cumprimento, ou de entendimento que o confronto acontece para poder nos esticar. Obrigada por esse lugar onde a gente está diante de pessoas e, às vezes, a gente não concorda, a gente está, às vezes, desconfortável, porque as coisas não estão do nosso jeito, e o Senhor está realmente
levantando um povo, uma igreja, mulheres, em que não são pessoas mimadas que batem pezinho e dizem que só do nosso jeito que tá bom. Obrigada por esse lugar chamado igreja, que estica a gente. Pessoas que estão ali buscando, tanto quanto eu, ouvir a tua voz, saber o que o Senhor tem. Obrigado pela família. Senhor, a família é uma escola em que o Senhor se revela. A família é esse lugar onde a gente tem as discordâncias, e mesmo discordando, a gente se ama. Obrigada, Senhor, porque muitas vezes a manifestação do teu poder vai estar dentro desses relacionamentos familiares, em primeiro lugar. Então, nessa manhã, nós estamos dizendo que o inédito da nossa casa, da nossa igreja, do ajuntamento, nós estamos querendo pisar nele. Queremos, ó Deus, manter a nossa aliança firme, por mais difícil que seja. Nós não queremos quebrar as alianças, queremos ser fiéis àquilo que prometemos. A aliança com o Senhor, em estabelecer aqueles princípios do dízimo, da oferta, da entrega, do servir ao Senhor com alegria. Senhor, nós queremos ter uma aliança em que o difícil e o sacrifício existe. Mas existe também o lugar da diversão, o lugar da alegria, o lugar da paz. Libera sobre nós hoje isso. E muito obrigada pela conquista de cada uma das tuas queridas, que quando postam lá no grupo seus testemunhos, nós podemos nos alegrar, colocar lá um emoji de alegria, colocar ali uma palavra, uma frase de que estamos entendendo que o Senhor está transicionando os nossos amigos, as nossas amigas a um lugar novo. Nesse dia de terça-feira, nós estamos prontas, declaramos ao céu, à terra, acima do céu e abaixo da terra, que estamos prontas a pisar no inédito, naquele lugar que nós nunca pisamos. Leva cada uma de nós com sapatos apropriados a pisar nesse dia. Quando a gente estiver escolhendo o sapato desse dia para sairmos ou para a aula, ou para o trabalho, ou para o mercado, ou para alguma missão, nos faça sermos intencionais a escolhermos os sapatos certos para pisarmos no inédito desse dia. E obrigada. O Senhor nunca repete o mesmo dia. Todos os dias das nossas vidas existe algo novo da tua parte. E nós queremos o inédito desse dia hoje para vivermos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastora. Mari vai tirar a fotinha. Enquanto a Mari organiza ali, quero agradecer todas as mulheres que estavam na mentoria Mulher Próspera. Que Deus abençoe o seu dia. Lembra que essa semana nós temos dever de casa, missão a cumprir, tá bom? Recebe meu carinho. Mari, conta até 3 para a gente se arrumar, viu, Mari? Por favor. Tá bom, Vivi tá se arrumando ali. Gente, sem comentários e reações, por favor. 1, 2, peraí. 1, 2, 3. Ah, não, Tati levantou a mão bem na hora. Peraí. 1, 2, 3. Pronto. Obrigada, A Mari. Tati levantou a mão. Quer falar, Tati? Não, foi sem querer, desculpa. Saudade, né, da gente. Pastora, um beijo, obrigada. Bom dia, Cleudimar. Que Deus abençoe a sua terça-feira. Até amanhã, se Deus quiser, tá? Um beijinho Beijo, para você. gente. Pisando hoje no inédito, hein? Quem pisar no inédito primeiro, conta para outra lá no grupo. Vamos combinar, tá bom? Tá. Beijo. Um beijo.